Oi, pessoal. Como combinado, eu vou resolver aqui o exercício que eu passei para vocês, que eu comentei com vocês lá na nossa aula presencial, né? Na nossa aula presencial, na nossa aula ao vivo, via Google Meet. Então, eu vou resolver esse exercício aqui, né? Comentar esse exercício com vocês. É um exercício bem simples. A gente ainda não vai trabalhar o método das partidas dobradas, né? A gente está só trabalhando o balanço para vocês terem uma ideia de como é composto um balanço e de como ele se modifica ao longo dos lançamentos contábeis, ao longo dos exercícios. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Bem, pessoal, é importante que vocês estejam aí com o exercício aberto, né? Ou na tela, ou impresso, para que vocês possam acompanhar. O que é que eu quero de vocês nesse primeiro momento, que eu ainda não fiz, não falei sobre os lançamentos contábeis, o método das partidas dobradas, eu não expliquei ainda para vocês, né? Eu não falei ainda sobre as contas, a gente vai ver agora tudo no segundo momento. O que é que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês entendam um pouco o balanço patrimonial, né? E a movimentação, embora vocês não tenham o conceito de contas ainda bem definido, mas vocês entendam a movimentação dentro desse balanço patrimonial. Que na contabilidade é como que eu costumo dizer que a contabilidade os lançamentos contábeis é como uma panela que nessa para toda panela tem uma ou mais tampas e para toda tampa tem uma ou mais panelas. É mais ou menos assim, mas um tem que encaixar, né? A gente vai ver isso quando eu trabalhar com vocês mais adiante, o método das partidas dobradas. Mas agora dá para vocês entenderem de forma geral, né? O que é que eu pedi para vocês lá na aula ao vivo, lá na aula do Google Meet? Eu pedi para vocês irem elaborando, na verdade eu fui elaborando o balanço patrimonial a cada lançamento, a cada movimentação da empresa. E aí, de acordo com o exercício, a primeira movimentação é a constituição da Afenas SA, com capital subscrito e integralizado em dinheiro de R$ 4.000. E aí eu pergunto a vocês, como ficaria o balanço patrimonial após essa movimentação? A empresa só fez essa movimentação. E aí eu fiz aqui para vocês entenderem. Eu fiz no Excel, porque fica mais simples de explicar do que eu ir lá escrevendo no quadro. Então eu coloquei aqui uma planilhinha do Excel. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar. Ah, Ladinho, eu vou ser obrigado na hora da avaliação lá de fazer no Excel, não tenho familiaridade com o Excel. Não tem problema, você pode fazer num papel, e aí anexar, pode fazer na mão sem problema nenhum. Eu fiz no Excel para ficar mais fácil aqui e mais rápido para mim explicar para vocês. Então, como eu falei, o número 1 tinha lá, Constituição da Afenas SA com capital subscrito e integralizado em dinheiro de 4.000 em 15/1. Então, o que é que eu faço aqui? Coloquei aqui, balanço patrimonial da Afenas SA em 15/1. A gente coloca aqui, então, qual vai ser, o que é que eu vou ter no meu ativo? Se a questão diz que o capital foi subscrito e integralizado, então eu tenho um caixa, eu tenho em dinheiro R$ 4.000 que foi investido por esses sócios na empresa Afenas SA ou no banco. Aqui, como a questão não falou em banco, eu subentendi que está no caixa. A gente subentende que está no caixa. Então, coloco aqui o ativo, né? Criei o ativo, coloco a conta caixa, o valor de R$ 4.000. E aí, esses outros. Eu disse a vocês que o valor do ativo obrigatoriamente tem que bater com o valor do passivo mais PL, né? Equação patrimonial que a gente já viu lá atrás. Para onde é que vai esses outros 4.000? Eu disse a vocês em aulas anteriores que o que era investido pelos sócios estava lá dentro do patrimônio líquido, né? O capital nominal, o capital social da empresa. Então eu vou
colocar aqui, ó, no meu patrimônio líquido, o valor de R$ 4.000 referente ao capital social. Então tá aqui, ó, 4.000 no caixa, 4.000 lá no capital. No passivo, Aladinho, por que não tem nada no passivo? Porque a empresa ainda não tem nenhuma obrigação. Por isso que ela não tem nada de passivo. E aí eu fiz a autossoma aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, total do ativo, 4.000. Total do passivo com PL, 4.000. Porque o total do passivo é 0 e o total do patrimônio líquido, 4.000. Olha que coisa bacana, a contabilidade é perfeita. Por isso que eu sou apaixonado pela contabilidade, ela bate perfeitamente. Então, primeiro lançamento aí, só para vocês terem uma ideia do balanço, o balanço dessa empresa, que só tinha esse lançamento em 15/1, estaria desse jeito. Se eu pedisse para vocês, levante o balanço lá em 15/1, que foi o que eu pedi para vocês. O balanço vocês iam levantar desta forma. Tá aí o balanço patrimonial, bem simples. E aí a gente vai para a segunda questão, né? O número 2 lá daquele nosso exercício. E o 2 dizia o seguinte: aquisição de um edifício por 1.200, sendo o pagamento efetuado à vista em 10/2 do ano X. Opa, o pagamento à vista, ele está dizendo que saiu dinheiro do caixa e aí esse dinheiro foi usado para aquisição de um edifício. Então coloco aqui, ó, balanço patrimonial Afenas S.A. em 10/2, essa situação. E o que aconteceu com o meu caixa? O que é que eu fiz aqui com o meu caixa? Nós tínhamos R$ 4.000 no caixa. Ele não disse na questão que comprou o edifício à vista por R$ 1.200, então eu diminuí R$ 1.200 do caixa, 4.000 menos 1.200, eu tenho aí o valor de 2.800. Então eu fiquei com o meu caixa aqui 2.800. E em edifícios surgiu aí uma nova conta, né, com o nome edifício, que foi a aquisição de 1.200. Edifício é o quê? Um bem. O caixa é o quê? Um bem. Então, eu tirei dinheiro do caixa e comprei um edifício. Então, o bem vai estar lá no meu ativo, totalizando um ativo de 4.000. Aladim, por que você não mexeu no passivo? Porque não teve nada a prazo, não foi gerada nenhuma obrigação até agora nessa empresa. Então o passivo continua zerado. Ó, tá aqui zerado. E por que não mexeu no patrimônio líquido? Porque não teve alteração no patrimônio líquido. Não teve acréscimo, não teve decréscimo lá no meu PL. O capital social também continuou a mesma coisa, não teve mais investimentos dos sócios. Então, pessoal, continua, ó, meu ativo 4.000 e a soma do passivo mais PL 4.000, ó, perfeita a contabilidade, pessoal. Vamos lá para o terceiro ponto do exercício, montar o terceiro balanço, né? O terceiro balanço, pessoal, dizia o seguinte, lá no terceiro ponto, a questão dizia: compra de materiais junto a fornecedores pelo valor de 2.000 em 13/2 do ano X. Então, o que é que eu faço aqui? Ó? O que é que eu tenho que primeiro entender? A empresa comprou materiais junto a fornecedores por 2.000 em 13/2. Como aqui ele não disse se... O ideal seria que tivesse dito que foi a prazo ou à vista. Como ele não disse, na contabilidade a gente entende que foi a prazo. Como ele não disse aqui na questão, então a gente entende aí que essa compra foi a prazo. Então o que é que eu faço? Eu coloco aqui balanço patrimonial, Afenas S.A. em 13/2. Vou mexer no caixa? Não, o caixa vai continuar com os mesmos 2.800, porque não teve saída de dinheiro, por isso que eu não mexo nada no caixa. Eu já coloquei de vermelho aqui o que é que eu mexo, para vocês ficarem mais fácil de vocês entenderem, viu, pessoal? Sempre as contas que eu estou movimentando, eu estou colocando de vermelho para vocês entenderem. Mexo em edifício? Não, não teve venda de edifício, não teve compra, não teve nada.
O que é que a empresa comprou? Materiais no valor de R$ 2.000. Então, eu vou criar aqui uma conta de estoque de materiais ou simplesmente materiais e vou colocar aí os R$ 2.000. Como foi a prazo, aí sim eu gero um passivo. Então, eu gero lá dentro do meu passivo fornecedores. A empresa deve a fornecedores R$ 2.000. Somando aí um total de passivo, 2.000. O capital social eu não mexo em nada, continua o mesmo de 4.000. Então, nós temos a soma do passivo mais o patrimônio líquido, R$ 6.000 no total, batendo igualzinho com o nosso ativo. Ó. Ativo 6.000, passivo mais PL 6.000. Olha que coisa maravilhosa. Olha a contabilidade como é perfeita. Então aí, pessoal, após essa compra, a gente vai para o ponto 4, né? A quarta questão. Na quarta questão, lá no quarto ponto lá do exercício, o que é que a questão diz? Aquisição de um veículo à vista por 200 em 20 de 2 do ano X. Então, eu vou lá, 4, balanço patrimonial, Afenas S.A. em 20 de 2. Coloco o ativo lá, o meu ativo eu coloco o caixa, vou mexer no caixa. Por que eu vou mexer no caixa? Porque ele diz que a aquisição do veículo foi à vista. Se eu não tenho aqui a conta bancos, eu entendo que foi pago com dinheiro do caixa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tinha no meu caixa 2.800, né? Anteriormente. Vou até voltar aqui na planilha passada para vocês verem. Tinha 2.800 no caixa. Então, eu vou diminuir do meu caixa R$ 200. Vai ter 200 a menos no meu caixa. É difícil, eu vou continuar do mesmo jeito, os mesmos 1.200, porque não mexeu nada em edifício. Materiais, continuam os mesmos R$ 2.000, não mexeu nada em materiais. Só que surge uma nova conta, que é veículos, no valor de 200. E aí o passivo eu também não mexi nada, porque eu não comprei a prazo, não gerou mais obrigações para a empresa. Do mesmo jeito que eu não mexo no capital social. Então, somando aqui todo o meu ativo, continua R$ 6.000. Somando passivo mais PL, continua R$ 6.000. Correto, batendo aí minha contabilidade. Pessoal, uma observação. Lembrem, aqui eu estou falando de forma bem simplista, mostrando para vocês a estrutura de um balanço e como fica um balanço de forma bem simples. Eu não estou detalhando ainda em ativo circulante, ativo não circulante. Por exemplo, veículo estaria lá no meu imobilizado, no ativo não circulante. Mas eu não estou detalhando isso ainda. Eu quero apenas que vocês entendam a princípio o conceito de ativo, passivo e PL e a estrutura do balanço patrimonial, né? Como ele se movimenta em cada lançamento que a gente faz. Após isso, a gente vai começar a trabalhar mais detalhadamente a contabilidade. E aí, vamos para a questão 5, né? Lá na questão 5 do exercício, ele dizia o seguinte: venda do pavimento superior do edifício em 23 de 2 do ano X por 800, sendo, aí botei em parênteses lá, sendo 600 de custo, mediante nota promissória. Vamos lá, aqui tem alguns pontos a serem analisados. Né? Ele está dizendo que vendeu o pavimento superior do edifício. E está dizendo que o custo desse pavimento foi R$ 600. Então, eu tinha 1.200 lá do edifício. Se eu vendi uma parte que equivale a R$ 600, eu tenho que diminuir R$ 600 aqui do meu edifício. Então, se eu tinha 1.200 de edifício, meu edifício valia R$ 1.200, eu vou diminuir 600. Então, diminuo 600 aqui, ó, e meu edifício vai ficar só R$ 600.
Por que eu não mexi no caixa? Porque ele está dizendo que essa venda foi a prazo, mediante nota promissória. Então eu não mexo nada no caixa. Mexo em materiais? Não. Não teve nada com materiais. Mexo em veículos? Não, continua a mesma coisa. O que é que vai surgir? Uma nota promissória de R$ 800. Então, eu vendi o edifício, o custo desse edifício foi R$ 600, por isso que eu só diminuí 600 aqui do edifício. Aladim, não era para diminuir 800, não? Não. O custo não foi 600, então eu vou diminuir o valor do custo aqui do edifício. Aqui eu vou colocar a nota promissória de 800, porque 800 é o valor que eu tenho a receber daquela pessoa que eu vendi, né? A qual eu vendi lá o edifício. E os outros 200 vão para onde? Os outros 200 foram o quê? Lucro. Então, a grosso modo, a gente vai levar lá, vai estar lá dentro do meu patrimônio líquido, né? Um lucro de 200. Então, eu diminuí do edifício 600, coloquei a nota promissória de 800 que eu recebi aqui, ó. E aí eu acrescentei lá no meu patrimônio líquido. Lembra que eu falei que as variações patrimoniais elas vão para dentro do PL, do patrimônio líquido? Então eu acrescentei aqui a conta de lucros acumulados lá no meu patrimônio líquido, 200. E aí nós temos um total de ativo de 6.200, quando a gente soma tudo isso aqui, ó, 6.200. O fornecedor continua a mesma coisa, não mexe em fornecedores. E o meu PL, agora nós temos 4.000 do capital com mais 200 de lucro. Então nós temos um PL de 4.200. Totalizando aí, somando passivo mais PL, nós temos um total de 6.200. E a contabilidade bateu. Bateu aí ativo mais passivo, ativo igual a passivo mais PL. Perfeito. E a gente vai para a questão 6, ou número 6. O que é que ele diz lá no 6, pessoal? Ele diz que houve um pagamento em 5/3 do ano X de R$ 1.300 a fornecedores. Então, ele pagou, saiu dinheiro do meu caixa, saiu real lá do meu caixa. Então, o que é que eu faço com o meu caixa? O meu caixa tinha 2.600, vou até voltar na planilha 5, tinha R$ 2.600, vocês podem ver aqui. E aí, eu diminuo 1.300, que foi o valor que foi pago. Então, o meu caixa vai ficar 2.600 menos 1.300, vai ficar com 1.300 no meu caixa. Eu paguei o quê? Fornecedores. Eu devia quanto a fornecedores? 2.000. Então, eu diminuí de fornecedores aqui R$ 1.300. Então, 2.000 menos 1.300, eu estou devendo a fornecedores agora só R$ 700. Não mexo em nenhuma das outras contas, edifícios, materiais, veículos, nota promissória. A questão não falou nada delas, então não mexo em nada delas. Como não mexo também no meu patrimônio líquido. Somando aqui as contas, ó, o meu ativo vai para 4.900. Somando o passivo mais o patrimônio líquido, 4.900. Olha que coisa linda. Perfeito, pessoal. A contabilidade é maravilhosa. E eu vou para a última questão desse nosso exercício, que é a 7. Ele dizia o seguinte: recebimento em 10/3 do ano X de R$ 400 como parte da venda do edifício. Eu vendi o edifício através de nota promissória, lembra? Então, nós tínhamos lá uma nota promissória de R$ 800. E se eu estou dizendo que recebi, então entrou dinheiro no caixa, né? Entrou R$ 400 no caixa. Então, o que é que eu vou fazer? O meu caixa vai aumentar.
Se eu tinha R$ 1.300 no meu caixa, mais 400, meu caixa passa para 1.700, ó. Perfeito aqui. Os edifícios, materiais e veículos não mudam, continua a mesma coisa. O que vai mudar é minha nota promissória. Se o meu cliente me pagou R$ 400 e ele me devia 800, então eu só vou ter agora de nota promissória a receber R$ 400. 800 menos 400 que foi pago, então ele ainda ficou me devendo 400. Então tá aqui, ó, aumenta o caixa, diminui a nota promissória. O total do ativo continua o mesmo, mas às vezes os alunos me perguntam, mas por que o total do ativo continua o mesmo? Porque os valores só fizeram transitar dentro do ativo. Saiu de nota promissória, que era um direito, e foi para dentro da conta caixa, que é um bem. Eu recebi esse direito e ele se transformou em dinheiro. O meu passivo não muda nada, como também o meu patrimônio líquido não muda nada. Então a gente termina esse exercício com um balanço patrimonial aí, total de ativo 4.900, um total de passivo mais PL 4.900. Pessoal, esse era o primeiro exercício, bem simples. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar, podem questionar. A gente está aqui para ajudar vocês, para que vocês entendam um pouco de contabilidade. Pode perguntar tanto aqui no YouTube, como também lá no nosso Google Sala de Aula. Beleza, pessoal? Obrigado e aí até a próxima videoaula.